Olá, leitores, eu sou a Isabela, do Um Propósito Outro, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Dessa vez vai ser um vlog com um pouco mais de leituras do que apenas uma leitura. Eu tava precisando dar uma organizada aqui e eu decidi ouvir um audiobook. Então, eu vou acabar lendo mais do que um audiobook neste vlog. Eu tô meio travada na minha leitura atual, que é um e-book, assim, maravilhoso, uma romantasia. Porém, eu tô meio travada e o audiobook sempre me salva nessas horas, porque eu consigo ouvir enquanto tô fazendo outras tarefas. Eu vou tentar ler um audiobook também de uma ficção de cura, assim como o vlog anterior, que se chama O Gato que Amava Libras. É um audiobook bem curtinho, de 4 horas, mas como eu gostei tanto meus dias na livraria Morisaki, eu achei que talvez eu fosse gostar também desse livro também, que tem a mesma pegada mais ou menos, principalmente porque se passa também em uma livraria. A história basicamente é sobre o Rintaro. Ele é um jovem adolescente, estudante do ensino médio, em que ele tá passando por um luto muito difícil. Ele acabou de perder o seu avô. Ele tinha muito carinho pelo seu avô, então ele tem muita dificuldade em passar por este momento. O seu avô tinha uma livraria ali muito popular, muito conhecida, repleta de livros, praticamente um sebo, então tinham obras assim que não eram encontradas em outras livrarias. Infelizmente, a livraria vai ter que ser fechada porque o Rintaro vai se mudar para morar com sua tia. O garoto fica muito triste em ver a livraria se fechando num lugar que ele sempre amou e que também era um lugar que seu avô tinha muito carinho. E um dia, um gato laranja entra na livraria e começa a falar com um garoto e diz que ele tem que enfrentar ali 3 missões importantíssimas para ajudar livros que estão sendo maltratados ou jogados fora. E é assim que essa dupla consegue passar por portais ali dentro da livraria e chegar em outros lugares para tentar ajudar os livros. São situações muito engraçadas, gente. Eu já comecei esse audiobook, já estou no capítulo 4. É uma leitura muito rápida. Os capítulos, eles são um pouco grandes, assim, tipo, cada capítulo tem quase 1 hora. Porém, assim, a história se desenvolve muito rápido, é muito realmente focada ali nas missões, e eu tô simplesmente adorando essa leitura. Prólogo. Como tudo começou. Vamos começar pelo começo. O vovô morreu. A história a seguir é bastante impressionante. Dá por você. O leitor que se esquece de andar com as próprias pernas é como uma velha enciclopédia, com a cabeça cheia de informações obsoletas. A menos que alguém abra, não passa de uma antiguidade útil. Em nossas rotinas sufocantes, estamos todos tão ocupados com nós mesmos que paramos de pensar nos outros. Quando uma pessoa perde a sua essência, ela não consegue sentir a dor de outra. Mente, machuca os outros, usa as pessoas mais fracas como degraus para progredir e para de sentir qualquer coisa. O mundo está cheio dessas pessoas. Sim, eu já terminei essa leitura. Foi uma leitura muito rápida e muito gostosa também. Gente, realmente eu gostei muito mais desse livro do que eu fosse imaginar. Eu acho que talvez eu tenha gostado mais até do que Livraria Morisaki. Eu encontrei tantas mensagens lindas, sabe, no meio da história, no meio das aventuras. Muito aqueles vídeos que está rolando hoje na internet de, tipo, eles estão falando sobre uma situação, mas na verdade a mensagem do vídeo não é sobre exatamente aquilo, aquele objeto que está sendo no vídeo. É bem isso, assim, tipo, os livros maltratados e tudo mais, mas tem muito uma mensagem por trás disso. E é muito lindo ver a jornada do Rintaro, né, do jovem ali, passando pelo luto, encontrando esse aconchego e também salvando os livros, que é muito mais do que livros. Eu achei que me lembrou muito Pequeno Príncipe, tem muitas mensagens lindas, inclusive tem uma citação do livro de Pequeno Príncipe. E uma das missões da dupla, né, eu acho que na segunda missão, o Rintaro, ele precisa ir, né, nesse local, que é uma editora, e ele começa a achar muito estranho porque nessa editora as pessoas jogam os livros pela janela. E ele fica tipo, meu Deus, como que isso pode acontecer? Não pode jogar um livro pela janela, um bem tão precioso, você julgar assim. E o dono da empresa, ele fala que ele só publica coisas que as pessoas têm interesse. Então ele só publica coisas, livros, né, que vendam no mercado editorial. E tudo que não venda no mercado editorial não vale a pena ser publicado. Isso gera, gente, uma discussão muito interessante sobre o mercado editorial hoje, sobre como a gente encontra livros que praticamente não saem muito ali
da bolha, porque são livros que vendem. E cada missão traz realmente essa questão mais reflexiva do que os livros realmente representam, do que os livros, né, como os livros são vistos hoje num mundo tão atualizado, assim. E é muito interessante ver o Rintaro, assim, completamente horrorizado com a fala, né, do editor, de que ele só publica coisas que vendem, ele só publica livros que realmente têm interesse no mercado editorial. E ele fica tipo, como assim você não se importa com o leitor, com a experiência do leitor, com a mensagem do leitor? Enfim, são missões interessantíssimas porque trazem, assim, uma reflexão gigantesca. A primeira missão deles mesmo é um pesquisador que ele quer resumir todos os livros em pouquíssimas palavras. E ele fala por que a pessoa vai perder dias lendo esse livro se ela pode ler esse resumo de uma frase e entender totalmente o livro. E o Rintaro fica tipo, porque ela vai perder toda a experiência lendo o livro, ela vai perder todo o sentido de fazer realmente a leitura simplesmente lendo uma frase. E ele até faz uma analogia, porque o pesquisador adora uma música do Beethoven. E ele fala, se eu reproduzir essa música avançada, você não vai conseguir sentir toda a experiência da música e tudo mais. E é a mesma coisa com o livro. Então, assim, são missões muito maiores do que aquilo, sabe? Eu acho que mexe muito com a imaginação, muito com essa questão realmente de você enxergar por trás do que está ali na sua frente. É simplesmente lindo, eu achei muito legal. Eu acho que a livraria Morisaki, ela tinha uma coisa assim um pouco mais triste, né, mais melancólica, por conta, né, de tudo que a personagem estava vivendo. E neste livro, por conta do gato e também das missões, o livro ele não é tão focado no luto. E a gente vê mais os jovens se redescobrindo o amor pelo livro, que era uma coisa que ele já amava e ele passa a se distanciar. Assim, eu simplesmente adorei muito o livro, eu gostei mais do que eu achei, né, que eu fosse gostar. Organizei aqui o que eu tinha que organizar, dei uma geral aqui no meu quarto. E eu resolvi partir pro segundo audiobook, porque, né, estou inspirada. Dessa vez eu vou descansar um pouco e eu vou pintar um aplicativo, um joguinho que você fica pintando as coisas. E o segundo audiobook, né, que eu resolvi ler aqui, Clube de Leitura dos Corações Solitários. É uma história, assim, que, não sei, me atraiu por também ter esse tema também de livros e tal. E a Sloane, que é a personagem principal, ela trabalha numa biblioteca, então tá meio que na mesma vibe, assim. E a história é justamente essa, né? A Sloane, que ela trabalha nessa biblioteca, falta pouco tempo pra ela se casar. E o noivo dela, assim, é um cara rico, cheio da grana, realmente ama ela, assim, trata ela muito bem e tudo mais, então ela está ali animada pro casamento, vendo um futuro brilhante à sua frente. É então que um dia ela se depara com o Arthur. O Arthur, ele frequenta muito a biblioteca, mas ele é conhecido por ser muito ranzinza, né? E também fazer as pessoas saírem correndo dele. A Sloane não se intimida e ela vai ali realmente atender o Arthur. Enfim, parece ser uma história bem interessante. Talvez alguns atritos entre Arthur e Sloane, então eu tô animada. Acho que vai ser uma leitura engraçada até certo ponto. E eu acho também que talvez a Sloane possa redescobrir nessa jornada entre essa amizade improvável entre Arthur e Sloane. E é isso. Vamos pro segundo audiobook. Este livro é para Mary, Arthur e Sloane representam para você, minha mãe. Todas as grandes coisas estão relacionadas com todas as pequenas coisas. Entre Green. Cheguei no capítulo 8, quase metade da leitura. E, gente, que leitura divertida. Quando eu fui, né, ler esse livro, eu pensei que talvez, né, por conta do nome ali de solitários e tudo mais, a Sloane, ela fosse ser retratada ali como uma personagem sozinha, meio que tipo assim, coitada, sabe? Ai, coitada, ela é assim, ela não tem ninguém. E, na verdade, a Sloane, ela tem uma atitude, assim, realmente mais quieta, mais, assim, introvertida, porém de, tipo, não ficar quieta. Então, quando ela tem realmente ali a primeira contato com o Arthur, ela também não fica quieta, sabe? Então ela rebate um pouco ali o que ele fala, às vezes ela é um pouco cínica, então assim, eu achei interessante porque ela não é tão quietinha assim, sabe? Ela é quieta, mas ao mesmo tempo ela revida. E é claro que isso torna as interações entre Arthur e Sloane muito engraçadas. A história ela é muito focada ali realmente na livraria, né, na biblioteca em que a Sloane trabalha e nas interações entre Arthur e Sloane.
Porém, a gente tem ali pequenos capítulos que são dedicados à vida de Sloane fora da biblioteca. Então a gente conhece o noivo dela, conhece a família do noivo dela, conhece também os pais da Sloane, e a gente começa a perceber o quanto ela é sozinha, mas não sozinha de não ter ninguém, mas sozinha em meio a tantas pessoas. É muito interessante analisar toda a história de Sloane, e a gente começa a se realmente conectar com essa pessoa, sabe? Assim, pra mim, foi o ponto principal da história. Eu realmente conseguir visualizar a Sloane, e eu acho que não sentir essa coisa de, coitada. Realmente entender como é a vida da Sloane, o que aconteceu até aqui, né? E acho que entender até um pouco melhor em como a interação de Arthur e Sloane a afeta. Porque sim, a afeta. Arthur fala verdades muito duras pra Sloane, e ele até se arrepende disso, mas que eu acho que a Sloane precisava ouvir pra ela tomar uma atitude da vida dela. Na sinopse, né, a Sloane começa a ficar preocupada com Arthur porque ele realmente desaparece da biblioteca e ela fica preocupada com a sua saúde. É o que acabou de acontecer aqui nos últimos capítulos. Ela foi atrás do Arthur para saber se ele realmente estava bem, e não, ele estava enfrentando problemas de saúde, por isso que ele não estava mais frequentando a biblioteca. E é muito interessante ver a Sloane realmente preocupada com o Arthur e querendo ajudá-lo, mesmo ele se recusando várias vezes. E a gente vê ali o Arthur abrindo, né, um espacinho pra Sloane, para que ela frequente a sua casa, e ele fala, tipo, me ajuda então a reorganizar minha coleção de livros. Enfim, é uma interação muito interessante, porque os dois estão ali com o pé atrás, mas os dois vão se abrindo e vão realmente se conectando. É muito, muito legal. E tem uma terceira personagem pra história que eu simplesmente amei, que é a Maisie. Ela é vizinha do Arthur, e logo de cara ela, assim, super se dá bem com a Sloane. E eu achei isso simplesmente incrível. Esse livro realmente, assim, foi uma bela de uma surpresa. Não achei que eu fosse gostar tanto. Fiquei com medo de que talvez eu fosse abandonar, ou de que eu fosse terminar o livro simplesmente porque eu comecei. Mas não. Eu realmente estou muito interessada na história, eu me conectei com a Sloane. E gostei muito da sua história, gostei muito de como ela é tratada na história, sabe? De não ser realmente essa pessoa coitadinha. Ela realmente tem um pulso firme mesmo com todas as coisas acontecendo. E nessa parte da história, assim, um pouco antes dela ir pra casa do Arthur pra realmente cuidar dele, ela tem uma reflexão muito interessante sobre o seu momento atual. E realmente isso, como ela é sozinha, mesmo em meio a tantas pessoas. Então a Sloane ainda tem um grande trajeto aí pela frente, ela e o Arthur, né? Arthur ainda precisa se recuperar da sua saúde, mas eu estou adorando essa leitura. E agora eu vou mexer com resina. Quem me segue no Instagram sabe que eu estou aprontando com resina, e hoje eu vou começar a mexer com resina e vou ouvir mais um pouquinho do audiobook. Se eu soubesse que minha casa ia ser transformada no cenário de um romance da Jojo Moyes, teria deixado que me colocassem em uma casa de repouso e resmungo. Sloane nem piscou. Ora, Arthur. Então quer dizer que você é leitor da Jojo Moyes? Brett não discute nada, ele decreta. A princípio, não estava certa de que era o que eu queria. Mas a voz de Sloane embargou. Senti minha própria resposta embargada, sufocando-me por dentro. Qual é o sentido de resistir? Não tenho mais o trabalho na biblioteca. Meus pais não estão nem aí se vou ou se fico. Você ouviu o Brett lá dentro? Ele se importa comigo, cuida de mim. Quantas pessoas podem passar a vida com alguém que quer protegê-las de todo o mal? Como posso recusar algo que a maioria das mulheres mataria para ter? Finalizei essa leitura e, meu Deus, que livro incrível. Sério, eu amei demais. Esse vlog, no fim, é um vlog de livros que me surpreenderam muito, que eu comecei achando que eu só ia, tipo, gostar no máximo, né? E tive até ali um pouco de receio de abandonar a leitura, porque não são sinopses, assim, que geralmente me atraem, né? Não são histórias, assim, as tramas, né, que geralmente me atraem. Mas, na verdade, me surpreenderam muito e era, tipo, muito o que eu precisava, bem diferente da minha leitura atual, que eu dei uma pausa, né? E o Clube dos Corações Solitários, gente,
Que livro muito bom. No fim, assim, a história acabou sendo dividida, né, entre os personagens. Então, nós tivemos 3 narrativas. A narrativa principal é da Sloane, e é o começo do livro. Depois, nós temos a narrativa da Maisie, que é a vizinha do Arthur, e que acaba sendo uma grande amiga pra Sloane. Eu acho que, assim, uma companheira pra ela, sabe? Mas também é um personagem que traz muita coisa pra história. A questão principal com a Maisie é que ela não consegue ter uma boa conexão, um bom relacionamento com a sua filha. Então nós temos, assim, esse drama familiar bem grande, assim. Ela quer muito se conectar com a filha e ela não sabe como. E o Arthur, no final, assim, da história, ele até fala que a Sloane era falta de amor e a Maisie era um amor em excesso, né? Em relação, né, a relações com os pais, né? A Sloane não tinha muito esse amor dos pais, por conta de tudo que aconteceu com ela, enfim, várias coisas que aconteceram com a família, né? E a Maisie era o contrário, a Maisie dava muito amor pra sua filha, e isso meio que sufocava a menina, fazendo com que ela se afastasse. E por último no livro, nós temos a narrativa do Arthur. E, gente, nesse ponto eu achei, assim, muito interessante, porque no começo eu ficava muito com o pé atrás com o Arthur, tipo, meu Deus, que homem chato, que cara, assim, chato pra caramba, aquela pessoa que é amargurada, sabe? Mas conforme a história vai acontecendo, a gente vai vendo, assim, mais do Arthur, mais sobre a vida dele, vai entendendo um pouco mais também sobre a história dele. E de que talvez ele seja, assim, amargurado porque ele é uma pessoa que não processou sentimentos, que evita falar sobre eles, e que deixou, assim, a vida acontecendo de uma forma bem cruel com ele, e ele se viu sozinho. Então, sim, ele quer que as pessoas também se sintam assim, ele também quer fazer com que as pessoas sintam essa amargura que ele também sente. Quando chega na narrativa dele, a gente já conheceu mais sobre ele, a gente principalmente viu ele pelos olhos de pessoas que passaram a gostar dele, passaram a compreendê-lo, né? Então a narrativa dele fica assim, não chata, sabe? Fica bem interessante. E o Arthur também vai mudando ao decorrer da história, com todo esse grupo de apoio de pessoas que ele não queria do lado dele, mas que ele vai gostando, vai desejando que elas fiquem mais ali com ele. E é simplesmente lindo ver toda essa amizade acontecendo, esse grupo sendo formado. E o Arthur mesmo, sabe? Sendo realmente, assim, evoluindo. Porque a história dele, né, de muito tempo atrás, ele era casado, teve uma filha. Mas quando a mulher dele morreu, a esposa, ele acabou não conseguindo se conectar com a filha. E a filha, né, fala pro filho dela, né, uma vez, que o pai dela realmente não sabia demonstrar amor. E que todo amor que ele tinha foi demonstrado pela esposa, né? A mãe da menina. E o Arthur realmente concorda com isso, ele não sabia demonstrar o amor que ele tinha pela filha, e a filha acabou se afastando e indo embora. Então, assim, é muito lindo toda essa trajetória do Arthur de conseguir realmente demonstrar esses sentimentos e ter uma nova oportunidade de demonstrar isso com o seu neto. Gente, sério, essa história é simplesmente maravilhosa, assim, muito surpreendente, muitas coisas vão acontecendo, não é uma trama parada, sempre tem algo acontecendo, sempre tem algo novo, e tem vários personagens, esses são os 3 principais, né? Mas também aparece o neto do Arthur, que eu até achei que fosse rolar um romance ali com a Sloane, mas eu gostei bastante de que a história não foi muito pra esse lado. O noivo da Sloane, como eu disse pra vocês, é meio chato, assim, né? Tipo, ele não é aquele cara super companheiro pra Sloane, não é aquele cara super apoiativo, assim, sabe? Aquele cara super romântico. Mas eu achei que talvez a Sloane fosse separar dele e ficar com o neto do Arthur, que parece ser muito mais interessante. Porém, assim, eu gostei bastante da história não ter ido pra esse lado, mas de ter dado uma nova chance pro noivo da Sloane. Então, assim, é uma história bem interessante, que eu acho que não tem, assim, muitos vilões, apenas várias faces, apenas várias perspectivas. E eu achei que o livro, assim, ele traz muito essa questão de segunda chance, sabe? Não só segundas, mas uma nova chance pra pessoa. É uma história bem interessante, tem vários assuntos que aborda, mas principalmente drama familiar e entre pais e filhos. Achei uma história super incrível, que me surpreendeu demais e se aprofunda muito em toda essa questão de drama, em toda essa questão, sabe, de relacionamentos, só que sem ser uma coisa tão melodramática e com muito humor, né? Porque vocês viram os trechos que eu deixei aqui pra vocês, que o Arthur sempre tem muito sarcasmo, né? Enfim, várias pessoas ali trazem muito humor pra história, principalmente o Arthur, então não fica aquela coisa pesada, aquele clima pesado e tudo mais, sabe? É tudo tratado com um certo humor. E tem muitas referências literárias, né? Por ser um clube de leitura, tem muitas referências literárias. É uma leitura super interessante que eu gostei bastante, me surpreendeu muito. E eu fiquei muito feliz
de ter feito essa leitura. E esse foi o vlog, meus queridos leitores. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo 2 audiobooks aí, que eu super gostei, super adorei. Me indiquem mais livros nessa mesma vibe aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.